No ar, radar de notícias. Prestação de serviços. Utilidade pública. Informação. Líder de audiência. Atendendo a comunidade. Radar de notícias. Apresentação Pedro Notaro e Carlos Arnone. Radar de notícias. Bom dia, pontualmente 7 horas da manhã, começa agora mais uma edição do Radar de Notícias pela TV Cantareira, canais 8 e 12 da NET TV, nesta manhã de segunda-feira, 20 de agosto de 2012. Participe, 2451-2121, 2459-2727, 4962-1166. Hoje, ainda hoje, devemos ter a participação do candidato a prefeito pelo PSDB, Carlos Roberto. E atenção para as principais manchetes dos principais jornais do país. O Globo Rio de Janeiro destaca serviços parados, greve já custou 1 bilhão e 200 milhões de reais em 7 anos. Folha de São Paulo destaca a Polícia Federal ultrapassa fronteiras para combater o tráfico. O Estado de São Paulo destaca defesa de réus no mensalão se une contra julgamento fatiado. Valor Econômico São Paulo, invasão chinesa inflaciona mercado de pedras preciosas. O Estado de Minas, convocados para a Copa. O Jornal do Comércio de Pernambuco, dengue recua no estado. E o 0 Hora de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, a reação, Detran promete fechar depósito onde veículos são depenados na capital. A Folha Metropolitana, jornal diário em Guarulhos, circula destacando: reajuste da Sabesp vai atingir 310 mil imóveis no Alto Tietê. Entrevista exclusiva com o candidato a prefeito de Guarulhos pelo PV, Jovino Cândido. E MTU trava catracas de lotações aos domingos. Vamos agora ao primeiro destaque de Virgílio Rocha. Bom dia. Bom dia, Pedro Notaro, bom dia, Roberto Samuel e amigos da TV Cantareira. Vamos com a previsão do tempo para hoje. Em Guarulhos e Grande São Paulo, previsão de mais um dia de sol e, claro, de tempo seco. Nos próximos dias, o tempo não deve mudar. Previsão de dias de sol e temperaturas altas com baixa umidade do ar, especialmente no período da tarde. A umidade relativa do ar está em apenas 35%. Uma grande massa de ar seco sobre o sudeste brasileiro deixa o tempo aberto e a temperatura alta nos próximos dias. Essa massa de ar impede a chegada de frentes frias e a formação de nuvens de chuva. Não há previsão de chuva. A máxima para hoje, 27 graus, na terça 27, quarta e quinta-feira teremos 28 graus. Pois é, um inverno quente e seco. Vamos ao primeiro destaque de Roberto Samuel, bom dia. Bom dia, Pedro, bom dia, Virgílio, bom dia a todos. E amanhã teremos mais uma sessão na Câmara Municipal de Guarulhos. Vale lembrar que nas últimas 5 sessões, ou ela foi encerrada antes de iniciar, ou trabalhou pouco tempo, cerca de uma hora e pouco, e foi encerrada todas por falta de quórum. Nas últimas sessões tem ocorrido algumas manifestações, e isso tem acelerado o término das sessões. Chegamos a ter votações, Roberto? Apenas uma deliberação. Apenas um requerimento. Nas últimas 5 sessões,
Então, somente uma deliberação de projeto de lei. Exatamente. Vale lembrar que existe todo um custo, toda vez que uma sessão é encerrada, ela tem um custo bem elevado. O que observei, houve um ato da mesa da presidência da Câmara. Primeiro, os jornalistas foram instruídos a comparecerem de gravatas, né? E também, me parece que é uma preocupação da presidente da Câmara, não quer filmagens dentro do plenário. Somente as câmeras da TV Câmara estão autorizadas, porque alguns vereadores, alguns órgãos de imprensa estavam filmando as sessões. Isso. E agora me parece que não será mais permitido. Não me falaram nada oficialmente, né? Mas vale lembrar que qualquer empresa jornalística, sim, pode entrar e isso pode ser contestado. Pois é. E lá há um ato da mesa que solicita o credenciamento prévio. O que é muito justo. Até aí tudo bem. Resta saber se o credenciamento será permitido ou não, né? Será concedido? É interessante porque, veja bem, se vier uma grande empresa de São Paulo, ela com certeza irá entrar mesmo o seu credenciamento, ou o credenciamento será feito na hora ali. E deita e rola. Não, e aí faz o que quiser. Então, realmente é muito dúbio essa questão. Mas eu acho que na questão de organização é muito válido, assim. Mesmo porque em Guarulhos tem muita gente que às vezes não é jornalista e se porta ou se comporta como se fosse. Se traveste também. Fala, Virgílio. Eu quero registrar aqui, Pedro, a festa de 27 anos, né, da Guarucop, que foi no último sábado, no Internacional Eventos, com a participação, né, a Guarucop, que é a cooperativa dos taxistas do aeroporto de Guarulhos, a participação dos taxistas, dos funcionários e convidados lá no Internacional Eventos, no último sábado à noite, 27 anos de Guarucop. E eu pude observar a movimentação lá no Internacional Evento, uma forte presença, né? Sim, como sempre. Muitos veículos, dava para perceber que haviam muitas pessoas, não? Sempre uma festa de gala da Guarucop. Então, ok, nossos cumprimentos à Guarucop por mais essa realização. 27 anos, né? 27 anos. Então, ok. Fala, Roberto Samuel. Bom, vamos destacar aqui, Pedro, que a MTU trava a catraca de lotações aos domingos, viu? São cerca de 40 minutos esperando em um ponto de ônibus, em pleno domingo, com sol e muito calor. Isso sem expectativa de chegada de ônibus ou coletivo. Essa é a situação vivida pelos passageiros que utilizam os ônibus em itinerários da empresa Metropolitana de Transportes Urbanos, MTU. Além de a frota ser reduzida aos domingos, em torno de 30%, está proibido que as lotações operem nesse dia. De acordo com os permissionários do sistema, a estatal tem desligado das lotações aos domingos aquela maquininha que permite o uso do bilhete bom. Com isso, os passageiros restam a opção do pagamento das passagens somente em dinheiro. Mas se o veículo for flagrado por fiscais operando somente com tarifas em dinheiro, pode ser multado ou perder a licença. Para lembrar que também as empresas municipais também reduzem muito os veículos durante os domingos. E as pessoas que às vezes querem fazer um passeio, acabam sofrendo justamente porque o número de veículos cai bastante. Ainda falando em transportes, o secretário de Transportes, Atílio Pereira, resolveu revogar, ou seja, cancelar a sindicância que apurava aquele movimento, né? Aquela paralisação que nós tivemos em Guarulhos de Micreiros. Primeiro, até estranho na época, chamado de SEI, Comissão Especial de Inquérito. Depois eu vejo que houve uma portaria mudando de SEI para sindicância. Porque quem instaura a SEI é a Câmara Municipal, não é nenhuma Secretaria Municipal. Erraram no termo, me pareceu um erro até primário, né? Mas a SEI, entre aspas, virou sindicância, mas agora o secretário resolveu cancelar a sindicância. Conclusão, ninguém será punido. Então, ninguém será punido, nada aconteceu e ficou como dantes no quartel lá do Bom Clima. Pois é, e na sexta-feira nós tivemos informações de uma forte discussão numa agência bancária de Guarulhos, né? Pois é. 2 candidatos a vereador se encontraram, 2 ligados às questões do transporte em Guarulhos, e houve uma forte discussão. Uns dizem que houve agressão, mas, pois é, parece que não. Mas já vamos dar mais informações. Fala, Virgílio. Pedro, ontem pelo Campeonato Brasileiro, aliás, vamos começar pelo sábado, né? O São Paulo conseguiu vencer, a Ponte Preta venceu por 3-0, né? A equipe de Campinas. No Clássico Paulista ontem tivemos Santos 3 e Corinthians 2. Ainda tivemos no Clássico Carioca, Flamengo 1, Vasco 0. A Portuguesa empatou com o Internacional por 1-1. E o Palmeiras perdeu para o Atlético Goianiense por 2-1.
Ele está bem próximo aí, ainda voltando à zona de rebaixamento. Bem próximo do Palmeiras da zona de rebaixamento. Aliás, o André é uma bela volta, né? O André que voltou, o técnico até pediu um pouquinho de paciência com relação a ele. E ontem ele conseguiu puxar tudo para ele lá e fez 2 belíssimos gols. O André, muito bem-vindo ao Santos. Tá certo. E muitas reclamações, né, sobre a arbitragem do jogo Santos e Corinthians, né? O Corinthians reclamando da arbitragem, erros da arbitragem. Tá Sempre certo. acontece isso, né? Já pelos bastidores aqui, o candidato a prefeito pelo PSDB, Carlos Roberto, já ao vivo aqui no estúdio. Participe, 2451-2121, 4962-1166, 2459-2727. Produção, vamos ao intervalo e em seguida aqui no estúdio, Carlos Roberto. 2 minutos. Dicas para o envelhecimento saudável. Se a gente fosse resumir, uma principal característica para se ter um envelhecimento saudável seria a atividade física. O exercício físico é fundamental para que se tenha uma saúde mesmo nas idades mais avançadas. Procure fazer pelo menos 3 vezes na semana, variando os exercícios, caminhada, atividades na água ou mesmo musculação. Procure ter um hobby, participar de grupos da terceira idade, relacionar-se bem com seus amigos e familiares. A alimentação é extremamente importante. Procure alimentos ricos em cálcio, alimentos naturais, sejam frutas, verduras e legumes. Isso é extremamente importante na questão do envelhecimento. O Brasil é o 4º maior emissor de gases do efeito estufa do mundo. 75% dessas emissões vêm do desmatamento. Nos últimos 5 anos, a Amazônia perdeu 4,5 campos de futebol por minuto. São milhões de toneladas de gases de efeito estufa aquecendo o planeta. Enquanto isso, produtos oriundos do desmatamento ilegal da Amazônia são consumidos. As queimadas são o principal instrumento para transformar a floresta em pastagem. Todo esse processo contribui para o aquecimento global. Sete horas e 10 minutos, 7h10, Radar de Notícias ao vivo, TV Cantareira, canais 8 e 12 na NET TV, transmissão simultânea também pela internet, tvcantareira.com.br. Conosco já no estúdio, o candidato a prefeito pelo PSDB, Carlos Roberto, bom dia. Bom dia, Pedro, bom dia, Roberto Samuel, e um bom dia, Guarulhos, aqueles que estão nos assistindo. Vai ser uma ótima hora que vamos passar aqui, eu acho. E bom, obrigado pelo convite. Estou à disposição dos senhores. Bom, hoje estamos exatamente há 7 semanas, né, do resultado do primeiro turno. Como é que é a sua expectativa? Como é que você avalia o que já foi feito em termos de campanha e o que nós teremos pela frente? Olha, eu, como todos nós, estamos numa grande expectativa. A população de Guarulhos tem se manifestado de uma forma muito clara do desejo de mudar de governo. E eu tenho andado para o Guarulhos e isso me faz com que eu pense que a gente vai ter um resultado surpreendente e positivo agora no dia 7 de outubro. Carlos Roberto, nós tivemos uma experiência nova nessas eleições, foi um debate recente na TV Bandeirantes. Como é que você avaliou aquele evento? Muito bom, debate numa TV aberta, apesar de concorrermos com o jogo da seleção brasileira nas Olimpíadas, mas eu acho que foi extremamente válido. Ali os candidatos puderam expor as suas ideias
e alguns até se defenderem do que não fizeram. Mas foi muito claro a situação de Guarulhos, porque os jornalistas, inclusive, quando faziam essas perguntas, já faziam perguntas com os problemas que existem em Guarulhos. Então, ali nós vimos 7 candidatos, né, mostrando seu plano de governo, e isso eu penso que sempre é muito positivo para Guarulhos, até porque aqui em Guarulhos nós não temos absolutamente nada de mídia. Então fica aí o agradecimento para Bandeirantes e que promovam novos debates, ainda nesse primeiro turno. Roberto? De ano para ano, de eleição para eleição, o tempo da divulgação dos nomes fica cada vez mais curto. Numa cidade que não tem uma mídia grande como Guarulhos, dá para passar toda a informação dos novos candidatos, das propostas. Uma cidade tão grande como Guarulhos, todos os candidatos vão conseguir passar suas propostas num espaço tão pequeno, Carlos? Não dá. São 340 quilômetros quadrados. Nós temos aí perto de 1.250.000 habitantes aqui em Guarulhos, um colégio eleitoral que aumentou praticamente 10% de 2008 agora para 2012. Estamos com 850.000 eleitores. É impossível, sem mídia, você alcançar toda essa população, até porque a população de Guarulhos também ela não tem um turno só. Ela não trabalha das 8 às 6 da tarde. Ela tem vários turnos. E isso nos impede de ter uma comunicação direta e conversar com a população. Eu penso que quem está no governo até tem uma facilidade maior, porque já está no governo, então tem aí 3 anos e meio para fazer a sua propaganda praticamente. Agora nós que vamos disputar praticamente em 60 dias, né, a lei eleitoral fala em 3 meses, né, mas são 2 meses que as coisas começam, até por conta da burocracia, da exigência da lei eleitoral, e a dificuldade está aí. Mas eu acho que em termos de dificuldade a gente não pode olhar, a gente tem que avançar, e é isso que nós estamos fazendo. Nós estamos andando, estou andando de ônibus, até para sentir na pele o que o passageiro sente logo nas primeiras horas do dia para ir ao seu trabalho. Então eu acho que isso faz com que seja positivo até, porque você acaba conhecendo rua por rua, vila por vila, praça por praça, e também as condições de transporte coletivo, saúde, educação. Você passa a conviver muito mais com esses problemas. É óbvio que seria necessário até andar rua por rua e visitar casa por casa. Mas isso eu tenho certeza que a campanha vai atingindo, porque tem uma capilarização, não é só o candidato. Tem os candidatos a vereador, tem aqueles que trabalham também de uma forma gratuita, voluntária. Então, olha, eu penso que com todas as dificuldades, nós vamos vencer as dificuldades e vamos conseguir colocar os nossos compromissos, os nossos projetos para a população de Guarulhos. E, Carlos Roberto, o que você tem sentido dentro dos ônibus, andando pela periferia, a bordo dos ônibus? Entre os passageiros, qual é a reação? Olha, é uma reação bastante negativa do sistema de transporte de Guarulhos. Uma das coisas que tem que ser resolvida de imediato é a quantidade de ônibus. Isso é, tem uma demanda de passageiro muito maior do que tem ônibus à disposição. Então tem que se rever isso rapidamente, falar com as empresas, falar com os permissionários, e não pode acontecer. Eu peguei um ônibus na quinta-feira, do Ponte Alta até o Terminal São João, e praticamente ele andou 1/4 da viagem, já lotou todo, e todos os pontos subsequentes, as pessoas ficavam lá nos pontos frustradas porque não tinha lugar. E assim todos eles que passavam lotados. Era um micro-ônibus, então? Era um micro-ônibus nessa oportunidade. Então ele é subdimensionado? Subdimensionado, ele tem que ser usado talvez em picos diferentes, em horários diferentes. Não adianta você ter um modelo único para Guarulhos. Guarulhos tem que ter um modelo para cada região e às vezes até para cada bairro, porque tem bairro que você tem muito mais demanda do que oferta de transporte, e você tem que resolver isso. E resolver também de uma forma inteligente. Tem que ter um sistema que possa ser bom nos horários de rush
e também não com tanto prejuízo nos horários que os ônibus estão disponíveis. Isso seria o caso, algumas pessoas já têm falado isso, de voltar ao sistema antigo, zerar tudo e recomeçar. Você pensa nessa possibilidade ou você deixaria nesse momento do jeito que está para um novo reestudo? Bem notado, Roberto. As pessoas só querem o sistema antigo porque o novo não está funcionando. Então, por isso que as pessoas falam que o antigo era melhor, né? Mas eu penso que dá para nós continuarmos com o bilhete único, aumentar um pouco o horário dele, porque 2 horas não dá. Eu peguei um ônibus do Pimentas até o Picanço, demorou 2 horas e meia. Portanto, se você tem um bilhete de 2 horas, ele praticamente em uma viagem só já estourou. Então eu penso que o modelo do bilhete único, ele tem que ser reformulado. Não tirado, isso voltar ao status quo anterior, não. Já que o governo que aí está fez o bilhete único, é só fazer a gestão disso e conversar com as pessoas. Mais nada e por mais disponibilidade de transporte na nossa cidade, que é o que está faltando. Agora eu observo, as pessoas da periferia querem mais ônibus diretos, né, para o centro. Porque de certa forma, o que mudou basicamente para o usuário era que ele pegava o ônibus do bairro dele e vinha direto para o centro. Era um tempo menor, inclusive. Hoje não, hoje ele pega um ônibus, vai para um terminal, seja ele o terminal do São João, seja ele o terminal do Pimentas, e lá ele espera o outro ônibus, e as filas são grandes lá. As filas são grandes. Não é que o ônibus já está lá à disposição quando o passageiro faz o transbordo, não. Ele tem que enfrentar mais uma fila e aí aparecer mais... quem sabe o ônibus esteja no horário ainda, porque pode acontecer alguma coisa que o ônibus, inclusive, não encoste no horário dele, demora um pouco mais. Aí realmente é um descaso com a população, é ruim. Então, não é que o sistema é ruim, precisa gerenciamento, precisa gerenciar o sistema. O sistema precisa ser ágil no sentido de que as pessoas não percam tempo. As pessoas tenham mais condições de estar no seu trabalho mais cedo ou chegar à sua casa mais cedo. Uma coisa que a gente pode notar é que o trânsito de Guarulhos cada vez está mais caótico. E eu tenho dito e repetido, o bilhete único, ele precisa das suas mãos preferenciais para ônibus, para o transporte público. Não adianta você jogar ônibus, van, micro-ônibus, tudo nesse sistema para concorrer com o carro. Tem que fazer infraestrutura. Sem infraestrutura, Guarulhos não funciona. E faz, pelo que me lembro, faz mais de 20 anos que não se investe em infraestrutura na nossa cidade. O problema não é só esse, não. Andar de hoje nessa cidade é uma verdadeira academia, porque você não para, as ruas são totalmente esburacadas, tem as lombadas, os ônibus não são preparados, então o passageiro sofre, mas sofre no começo ao pegar o ônibus, pelas filas que tem, sofre pelo aperto dentro do ônibus, que é tudo apertado, inclusive é uma situação constrangedora, particularmente para as mulheres dentro do ônibus. É horrível, você praticamente esfrega um corpo no outro e se espreme para você poder passar por ali. Então não tem que ser totalmente reformulado, tem que ter um foco no passageiro, tem que ter um foco no usuário. Está tudo errado o sistema que implantaram aí. O sistema privilegiou quem? Privilegiou aqueles que exploram a passagem de ônibus, não privilegiou aquele que é o usuário da passagem. Então, coisas rápidas terão que ser feitas para aliviar esse sistema e fazer as obras de infraestrutura, as obras necessárias de infraestrutura. Você vê lá a reclamação daquela região do Bom Sucesso do Pimentas, do viaduto de Bom Sucesso. Né? Aquilo lá é uma loucura, que você caiu ali é uma armadilha. Você caiu ali, você fica meia hora e fica ali mesmo, né? E não sei, mas me parece que o governo atual não esteve ali para ver o rancho como é que deixa de ser, porque no mínimo, nós deveríamos ter ali a nossa gerência, o nosso gerenciamento de trânsito, né, para que as coisas fluíssem melhor naquela região. Agentes de trânsito presentes. Agentes de trânsito presente, lógico agente de trânsito presente, porque se não tiver presente, vira aquilo lá, quer dizer, a administração pública de Guarulhos
já acha que aquilo lá já é normal. É normal para ele, não para o usuário. O usuário perde tempo ali, que é uma coisa impressionante. Eu fico ali de 15, 20, 30 minutos. Só, e se você errar uma entrada, então? Se você errar, você tem que dar a volta toda de novo. Né? E nós precisamos facilitar a vida de todo mundo. Ali, por exemplo, para aliviar aquele trânsito, nós temos que fazer a Juscelino Kubitschek, uma mão, ou de ir ou de vir, né? E a outra estrada, a outra mão, para que a gente possa ter um fluxo natural ali, a gente duplica, de certa forma, as vias de acesso, principalmente ali para o terminal do Pimentas. Então, hoje, se nós colocarmos mais ônibus, nós podemos pensar assim, já vem aqueles que falam, não, colocar mais ônibus vai interferir mais no trânsito ainda, né? Não, colocar mais ônibus vai interferir na comunidade do passageiro, não no trânsito. Se nós levantarmos os assuntos e esses assuntos tiverem dificuldade, por isso que não anda, né? E tem que ter atitude para isso, tem que colocar carros na linha, tem que colocar carros maiores, tem que ter carros compatíveis com aquele fluxo de trânsito de passageiro que você vai ter. Eu gostaria de questionar o tamanho do ônibus. Essa questão do micro. Por que micro? Não poderia ser um ônibus normal? Eu penso que sim. Tem certas linhas que poderia ser... Por exemplo, o micro poderia andar fora do horário de rush. E você ter os ônibus andando nos horários de rush. Você poderia, sim, ter um mix de ônibus e de micro. O importante é o passageiro. Se no micro você tiver os passageiros sentados, não tem problema, é confortável. Agora, um micro com passageiros em pé, superlotado, não, isso já é um descaso com a população. O Marcelo do Paravente quer a sua opinião sobre os lotações. Além dos micros, nós temos os lotações que ainda estão com liminares. Qual a sua opinião? Olha, a minha opinião é que eu tenho discutido com o pessoal de lotação. Eu penso em fazer lotação ponto a ponto. Eu penso em fazer lotação, por exemplo, Taboão Centro não vai disputar com os passageiros de ônibus e com tarifa diferenciada. Nós precisamos dar opções para as pessoas. Tem gente que quer e paga uma tarifa maior para ter um conforto melhor. Isso é em todos os lugares. E por que no transporte público não é assim também? Então ele sai cheio e vai até um ponto e desembarca os passageiros. Exatamente, ponto a ponto. Ele volta do seu ponto de origem para o seu ponto de chegada. Então ele não concorre com o meu passageiro, porque, Pedro, nós já vimos em Guarulhos, e já está assim, o ônibus, o micro-ônibus, a van, concorrendo com o mesmo passageiro. Sim. E daqui a pouco vai dar tiro, vai dar tapa, porque um quer engolir o outro. Não é assim. O sistema hoje está totalmente anárquico, viu? Ninguém manda, ninguém desmanda. Vou pedir uma parte aqui ao candidato do PSDB, Carlos Roberto. As informações do repórter Gabriel Espinosa, bom dia. O Rodrigo Souza, bom dia, Rodrigo. Bom dia, Pedro, bom dia, Roberto Samuel, ao candidato Carlos Roberto e principalmente aos nossos telespectadores. Pedro, hoje eu estou aqui na UBS do Recreio São Jorge, no UBS do Cabo Sul, ela fica aqui na estrada do Cabo Sul, mais ou menos à altura do número 18, conversando aqui com os usuários para saber a qualidade do serviço que é prestado no local, Pedro. A maioria das pessoas, elas falam que são bem atendidas aqui, os funcionários são bem atenciosos, mas as reclamações com relação à falta de médico e a marcação de consulta são as principais queixas de todo mundo que frequenta aqui, Pedro. Agora são um pouco mais de 7h20 da manhã, a UBS está totalmente lotada, é um prédio bem acanhado aqui para atender as pessoas. E as pessoas que eu percebo aqui que elas acabam sendo resignadas. É aquele velho, é o que temos, então a gente tem que aceitar isso que nos é oferecido, Pedro. E o médico está presente ou não? Os médicos, eu estou aqui na porta aqui, vi chegar 2 médicos, parece que até 2 médicos novos, residentes e tudo, mas está tranquilo, parece que o atendimento começou aqui sim. Ok, Rodrigo Souza, obrigado pela participação. Vamos aproveitar o gancho, Carlos Roberto. Você tem visitado as UBSs, qual é a sua visão da saúde? Eu tenho passado em frente às UBSs, eu não tenho entrado nas UBSs, porque eu acho que constrange as pessoas que ali estão, que já estão tão constrangidas por não serem atendidas. E muita gente me conhece, sabe que eu não gosto de constranger as pessoas, de forma nenhuma. Mas o que eu tenho visto lá de fora é um descaso total, é demanda de novo, né? Você tem maior demanda e menor oferta. Por consequência,
aquele usuário que faz parte da demanda, ele acaba sofrendo mesmo, ele acaba sofrendo a falta de médico, a falta de exames, a falta de atendimento, e aí o sistema todo fica nervoso. Nervoso é aquele que não está sendo atendido por uma patologia qualquer, que ele não foi fazer turismo no posto de saúde, ele não foi passear no posto de saúde, ele foi para ser atendido, algum mal lhe aflige, e ele já está ali com seus nervos à flor da pele, está alterado. E aí o atendimento também, pouca gente, sem estrutura para atender muita gente. Quer dizer, é um descaso total. Nós temos que separar bem. A administração não é só ficar sentado atrás de uma cadeira, tem que visitar. Você tem que olhar em loco aquilo que está acontecendo. Você não pode simplesmente olhar números, fazer uma comissão e estudar qual seria a alternativa de solução para aquele problema. Você tem que ter atitude, seja ela qual for, mas tenha uma atitude. A população não pode ficar assim, sabe, simplesmente como gado e não ter a solução para aquilo que lhe aflige naquele momento. Então, nós precisamos olhar na saúde 3 aspectos que eu vejo que são de fundamental importância. Primeiro, o atendimento. Nós não podemos falar de saúde sem falar do primeiro atendimento. Isso é urgente. Nós temos que resolver já isso. Não pode passar mais tempo sem resolver isso. E nós temos o problema da patologia. Já identificada a patologia, aonde nós vamos tratar esse doente. Então nós temos condições de tratá-los, nós vamos terminar o Hospital dos Pimentas, que não está terminado ainda. Vamos fazer convênio com todos os hospitais de Guarulhos, porque tem que ser imediato. Depois nós vamos pensar o que hospital nós vamos construir, de que patologia nós vamos construir, mas tem que usar a rede instalada hoje, é demanda. Essa demanda vai fazer com que nós tenhamos um centro de diagnósticos da prefeitura. Esse negócio está terceirizando o diagnóstico, o usuário fica ali esperando uma semana, 2, 1 mês, 3 meses. Olha, eu vou falar para você, Pedro, não é possível que a população seja mentirosa, dizer que, olha, faz 3 meses que eu estou esperando o exame e não veio ainda. Então nós precisamos olhar dessa forma e nós vamos olhar dessa forma. O atendimento, o tratamento da patologia e o tratamento aqui, ou melhor, o diagnóstico, o exame, que é tão necessário, tão necessário como o atendimento e como a hospitalização do paciente. Porque se você não tem o diagnóstico, você não sabe o que é. E hoje, médico nenhum trabalha sem o diagnóstico, sem o exame presente. Primeira coisa que você chega ao médico, seja em que rede for, rede particular, rede pública, você primeiro, o médico te olha, pergunta para você o que está acontecendo e depois disso ele pede os exames necessários e pertinentes àquele seu distúrbio e aí sim ele vai fazer um diagnóstico e te receitar algum tipo de remédio. Antes disso você não pode fazer nada. Agora, falar de saúde sem falar de saneamento básico também, não dá para falar. Então nós temos que urgentemente sanar o problema de saneamento básico. Falta água em Guarulhos. Falta água na periferia de Guarulhos. Quando não falta mesmo, tem um rodízio que as pessoas não conseguem nem se organizar para ter a água necessária nos picos de falta de água nos rodízios. É impressionante como isso está afligindo a nossa população. Faltou água, mas é de imediato que as pessoas vão ter problemas oriundos do saneamento básico nos postos de saúde e nos hospitais. E também, por não falar no tratamento de esgoto, né? É tão interessante que nós estamos andando por aí, eu estou tentando verificar onde é que está a captação do esgoto, onde é que está o cano lá captando, né, nos córregos, tudo. Eu não estou vendo os córregos. Então, me parece, e com essa falta de chuva, então, é terrível, é terrível. O cheiro é insuportável, a poeira em suspensão, bactérias, tá tudo em suspensão. Então, nós precisamos olhar primeiro, urgente, o saneamento básico e organizar essa saúde. Fazer com que nós podemos sanar na origem a demanda e tratar da demanda que tivermos. Essa é a forma que o Carlos Roberto vê isso e é assim que nós vamos resolver esse problema. Com relação ainda à saúde, Carlos, me diz o seguinte, sobre a gestão do Hospital dos Pimentas e também de algumas unidades básicas de saúde, é feito pela Santa Casa. Existe um convênio entre o município
e a Santa Casa. Você pensa em rescindir esse contrato? Pensa em manter? Qual o seu pensamento com relação a esse gerenciamento que é feito por essa Sociedade de São Paulo, Santa Casa? Nós não podemos hoje falar que vamos rescindir alguma coisa, vamos parar alguma coisa, porque Guarulhos não pode parar. Eu, prefeito da cidade, aí sim nós vamos estar estudando, analisando. O que for bom vai continuar, sem dúvida nenhuma. Eu não sou sectário, porque o governo anterior fez e eu vou desmanchar de forma nenhuma. O que for bom vai continuar e melhorado. E aquilo que não está bom, nós vamos melhorar mais ainda. Então, com relação aos convênios, eu prefiro dizer o seguinte: é bom, continua. Se não é bom, já rescinde o contrato. O que tem que ter é atitude, o que tem que ter é responsabilidade. Nós precisamos, inclusive, envolver a rede de saúde particular para nós cumprirmos a demanda. O que eu acabei de falar há pouco. Nós temos que ver a demanda. Qual a demanda? Se tiver demanda, nós temos que, como governo, nós temos que estudar para fazer com que a população não sofra o mal de não ter, de não ser atendida. Isso, para mim, está em primeiro lugar. O que nós vamos fazer vai ser exatamente fazer a gestão disso tudo. Eu tenho aqui e-mails de funcionários públicos questionando a Previdência Municipal. A Previdência encerrou o convênio, aliás, foi encerrado, né, o convênio pelo Carlos Chagas com a Previdência Municipal. Funcionários do IPREF estão preocupados. Eles querem saber sua visão sobre o IPREF e sobre o convênio médico para o funcionalismo público. É muito interessante isso, eu conversando com os funcionários públicos hoje, né, a gente vai descobrindo alguma coisa que, óbvio, nós não estamos no dia a dia do funcionário público, não estamos convivendo, mas para mim foi uma surpresa muito grande o funcionário público não ter convênio médico. Todas as empresas, as indústrias em Guarulhos têm convênio médico, né, e a prefeitura não tem convênio médico. E o que é que nós vamos fazer? Imediatamente já vamos buscar um convênio médico. E eu tenho certeza absoluta que tem empresas de convênio médico que gostaria de ter aí uma carteira de 25, diretos, né? 25, 21 mil novos usuários. Dá para fazer um trabalho muito sério e dá para sanar rapidamente também a necessidade do funcionário público. Com relação à IPREF, nós temos um estudo que nos mostra que o sistema jurídico único para o funcionário público é o melhor. Pode não ser para 100% das pessoas, nós vamos discutir se 100% ou se não 100%, mas a minha proposta, o que nós vamos fazer, e eu como prefeito, eu vou propor ao funcionário público o regime jurídico único, porque assim nós vamos salvar o IPREF. Nós vamos salvar o IPREF. Está aprovado já. Eu dou um exemplo do Banco do Brasil. O Banco do Brasil tem lá o seu pecúnio, né? Tem lá, como é que chama mesmo? Eu até esqueço o nome do IPREF do Banco do Brasil. Bom, o Banco do Brasil tem lá o seu IPREF, né? E hoje tem tanto dinheiro que os funcionários do Banco do Brasil, eles todo mês é descontado na folha deles e não é descontado no INSS, porque ele optou, né, por um sistema de pecúnio direto. Então, esse dinheiro, inclusive, ele faz parte de capital de grandes empresas do nosso país, fazendo com que o IPREF tenha cada vez mais recursos, inclusive. Então, eu não penso em terminar o IPREF de jeito nenhum. Pelo contrário, precisamos fazer com que o IPREF tenha vida própria. Hoje, por exemplo, o IPREF já pega 80 milhões de reais da prefeitura para que o PREV, até me lembrar aqui, o PREV do Banco do Brasil, né? O PREV é um exemplo de pecúnio e de relação, né, com os trabalhadores. E eu tenho certeza que, lógico, repito, não 100%, mas grande parte da prefeitura vai querer aderir. Porque tem vantagens assim, que são pontuais, mas são grandes vantagens. Por exemplo, você pode e deve, né, contribuir com o IPREF no sentido de que você é proporcional ao seu salário, né? Quando você está no INSS, você só pode se aposentar pelo teto do INSS, independente de quanto você ganha. O pecúnio não, o pecúnio você sempre vai estar pagando proporcional ao seu salário e na aposentadoria se apresenta, né, com o seu salário integral. Vou pedir uma parte aqui ao Carlos Roberto, mais informações.
Repórter Gabriel Espinosa, bom dia. Bom dia, Pedro Notaro. Um bom dia especial também aos nossos telespectadores e aos demais aí presentes no estúdio. São 7 horas e 34 minutos e eu falo ao vivo aqui da região central da cidade, mais precisamente em frente ao 1º DP, na Avenida Monteiro Lobato. E eu trago a vocês as últimas informações a respeito da criminalidade no município de Guarulhos. Entre a noite de ontem e a manhã de hoje, tivemos 7 ocorrências registradas aqui neste DP. Entre elas, o que eu destaco a vocês é o número acentuado de roubos a veículos. Entre a noite de ontem e a manhã de hoje, tivemos 3 roubos a veículos registrados aqui neste DP, sendo 2 deles na região central e o outro na região do 5º DP. Pedro, então novamente o crime de roubo a veículo vem assombrando os moradores aqui da região central da cidade. É com você. Gabriel, quando você diz roubo, é roubo a mão armada, é isso? Exatamente, Pedro. Roubo a mão armada. Na região central. Tá ok. Obrigado pela participação. Aproveitando o tema, Carlos Roberto, candidato a prefeito pelo PSDB, questão da segurança pública, como é que você observa? Olha, a segurança está muito séria. Também é uma questão de demanda, né? Me parece que tem mais bandido na rua do que polícia. Né? Então, é lógico que o que acontece? Ocorrências. E a malandragem sabe que quanto menos polícia tem, né, mais eles podem avançar. Nós somos urgente fazer com que a nossa população, primeiro, tenha um sentimento de segurança, porque cada vez está piorando isso, e daqui a pouco as pessoas vão entrar em estado de pânico, né? Porque acontece do lado das pessoas, não está mais acontecendo na reportagem do jornal que aconteceu alguma coisa. A gente vê aqui agora, veja. Então isso está muito claro. Segurança, nós temos que ter voz ativa junto ao governo do Estado para que a gente tenha melhor segurança da polícia militar no nosso município, que é responsabilidade do governo do Estado. E nós precisamos também falar com a Polícia Civil, porque quando a demanda é muito grande, você tem núcleos de verdadeiras gangues. Então quem resolve isso é a Polícia Civil. Polícia Civil infiltrada, Polícia Civil inteligente. Investigando, né? Hoje parece que não tem isso, você percebe? É alguma coisa muito esporádica, um roubo de carga, ou alguma coisa no aeroporto. Mas parece que a Polícia Civil não está atuando em Guarulhos. E nós vamos fazer com que ela atue mesmo, uma investigação até que constante. E a Polícia Militar fazendo um trabalho de ronda, também perseguição a criminosos, né? E ter a GCM fazendo o monitoramento da cidade, né? Precisamos fazer isso funcionar, que não funciona até hoje, né? O monitoramento serve para você ter tempo real, né? Todo o movimento da cidade, principalmente no centro. E você precisa ter uma ação rápida para inibir. Cada ação que você inibe uma outra. Porque se você tem uma ação e não tem como inibir essa ação, vai ficar fácil. Vai voltar outra vez, outros mal intencionados vai fazer a mesma coisa. E isso vira uma anarquia que a gente está vendo aí que vai virar mesmo, né? Eu tenho discutido muito com a GCM, com aqueles que estão na rua mesmo. Eu tenho dito que GCM não é para fazer segurança pública, não é para andar armado, sabe, para ser uma polícia militar, não é para concorrer com a polícia militar. GCM é para tomar conta dos próprios municipais, as escolas municipais, a rede de próprios que a municipalidade tem, como o nosso João do Pulo, por exemplo, tão abandonado, os nossos estádios, os nossos centros esportivos, precisa ter ali a presença da GCM. E a GCM, eu penso que ela tem que ser muito mais uma segurança que traz, inclusive, um conforto para a comunidade, aquelas pessoas que entendem que a GCM não é uma polícia, não é um exército, e sim é um companheiro da sociedade. Eu me lembro muito bem, quando tinha a Guarda Civil de São Paulo, que a Guarda Civil, não sei se você lembra, inclusive um traje azul, né, sem arma, que prestava muito mais assistência à população do que correr atrás de bandido, do que armado. Né? E é isso que nós queremos da GCM. A gente quer da GCM realmente trazer para Guarulhos aquele sentimento de segurança. Não ficou claro para mim, você pretende desarmar a GCM ou mantê-la armada?
Olha, eu pretendo armada, porém não treinada para agressão, só como realmente segurança. Mas eu quero avançar nisso, eu quero ter uma GCM que tenha uniformes diferenciados para cada ocasião, uniformes diferenciados que fazem com que a GCM seja amiga da população, não seja um sistema de segurança da população. Desmilitarizar a PM. Desmilitarizar totalmente a GCM, totalmente. A GCM tem que ser, como eu falei aqui, amiga da população, tem que ser quem vai prestar serviços à população e não de segurança. Já está com o conceito militar hoje, né? Ela está totalmente militarizada. Pior que isso, né? Nós nunca vimos na história um GCM bater num cidadão, o cidadão estribuchar no chão lá e o GCM correr. Meu Deus do céu, nós temos inclusive agora notícias muito piores do que essa, né? GCMs envolvidos em criminalidade. Então eu penso que nós temos que quebrar isso que estão fazendo com a GCM, essa militarização, né? Até no desfile de 7 de setembro você vê lá, parece militar, ou melhor, não é militar, militar que eu falo não é da polícia militar, né? E sim do exército, né? Uma coisa que eu acho que não cabe à GCM. GCM é muito mais uma polícia social. É isso que nós vamos fazer da GCM, uma polícia social. Então, Roberto? Bom, eu queria perguntar para o senhor a respeito de escolas de samba. Um pessoal ligado à cultura pediu para o senhor fazer uma explanação sobre os seus pensamentos a respeito da cultura de Guarulhos, como é que vai ser a Secretaria de Cultura e principalmente Carnaval. O senhor é a favor de que continue esses desfiles de Carnaval na cidade? Olha, eu não só sou a favor, como nós, quando secretários de turismo, realizamos o melhor carnaval dessa cidade. Tem que se entender muito claramente, carnaval não é só cultura, é evento. Nós estamos carentes de eventos na nossa cidade. A nossa população não tem eventos, não tem aquilo que une a nossa sociedade. E eu já sou conhecido como o grande organizador de eventos da nossa cidade. E o prefeito ele tem que ser o maior entusiasta de eventos para que a sociedade possa se sentir realmente agasalhada pela administração pública, sabe? Que é a única forma que tem, não pequenos blocos, né? não um grupelho aqui, um grupelho ali de sociedade, não. Eu estou falando de eventos e mais eventos mesmo. Eu estava no Bondanza ontem, né? E foi interessante que eu fui almoçar lá e tinha um bar lá já preparando a sua aparelhagem de som para fazer um samba lá, né? Falta na cidade realmente clubes, falta na cidade centros que a gente possa realizar shows e escola de samba. E o Carnaval de Guarulhos vai voltar e vai voltar vigoroso com o Carlos Roberto. Nós, na oportunidade que fizemos no Carnaval de Guarulhos, nós fizemos o Carnaval no hotel, que foi um carnaval assim, maravilhoso. Inclusive veio o baile de gala. Chigui Scarpa do baile de gala, o Miele que apresentava o baile de gala, as fantasias, a Will Zacarla teve aqui também naquela oportunidade. Fizemos um carnaval no Tomeuzão, né? Diziam para nós, não, porque é um problema de segurança. Foi um sucesso o carnaval no Tomeuzão. E é próprio para usar, inclusive, para esses eventos todos. E fizemos um carnaval na Paulo Facini, onde naquela época, né, nós rompemos um paradigma, porque o asfalto sempre é escuro, né? Ele é negro o asfalto. E nós pintamos o asfalto de branco naquela oportunidade. E foi um show, né? Diziam aqueles mais velhos que nós não podíamos levar o carnaval até além das 2 da manhã, porque corríamos o risco de terminar, de a população estar indo embora e a avenida vazia. Olha, nós fomos até às 7 da manhã e foi um sucesso maravilhoso. Então esse pessoal que é ligado à cultura do carnaval, tenha no Carlos Roberto um parceiro. Nós vamos brilhar e vamos deixar o nosso carnaval aqui com outras cidades com muita vontade de ter aquilo que nós vamos ter na nossa cidade. Carlos Roberto pergunta do argentino do Bom Clima, se eleito, se assinará o convênio com o Pronace para a implantação do GGIM, o Gabinete de Gestão Integrada Municipal. Olha, isso já tinha que ser instalado em Guarulhos há muito tempo. A segurança, você tem que discutir ela com a população. Eu acabei de falar aqui no aspecto do sentimento de segurança e sentimento de segurança. Então você tem que, a população
tem que participar da gestão pública para que a gente possa ter, inclusive, estatísticas, e não só no lugar, mas em todas as regiões da nossa cidade, para a gente ter estrategicamente como nós vamos fazer com que a nossa população tenha um sentimento de segurança muito melhor que tem hoje. Então eu quero agradecer aqui ao Argentino, obrigado pela sua pergunta, e vamos instalar sim, Argentino. Ô, Carlos Roberto, quero voltar ao debate da TV Bandeirantes, porque no final do debate você foi criticado diretamente pelo prefeito Almeida, você solicitou direito de resposta, não foi concedido. Aliás, causou estranheza essa não concessão ou não? Muita estranheza, eu fiquei perplexo, inclusive, porque antes de começar o debate, né, foi dito ali as regras e teria direito de resposta toda vez que um candidato trouxesse a vida particular dele no debate político. Né? Isso foi muito claro. E o que aconteceu ali foi exatamente o que foi colocado no início das regras. Bom, e a gente tem acompanhado nas redes sociais até um questionamento. Por que você não aproveitou o seu último minuto para responder à crítica que o prefeito Almeida fez? O prefeito citou um caso envolvendo sua empresa, né? E uma condenação por sonegação. O que você tem a dizer a respeito? Olha, eu tenho a dizer primeiro que não dá para responder a quem não sabe nem do que se trata, né? Eu não sou condenado, não fui condenado. Se eu fosse condenado, eu tivesse sido condenado, eu não poderia participar das eleições, até por conta da nova lei da ficha limpa. Agora, é um absurdo, né? Eu não respondi porque eu não queria baixar o nível do debate neste nível que o prefeito... Até me estranha, porque o prefeito sempre é uma pessoa equilibrada, é uma pessoa sempre que não tem fugido do debate. Eu acho que é aquela velha máxima popular, sabe? Apelou, perdeu. Eu não ia responder a ele porque ele não entende de indústria, não entende de administração. Olha, ele não entende. Então você pode ver que até as palavras dele fugiu do contexto do último minuto, né, que nós tínhamos lá. Eu não ia usar meu último minuto para responder uma imbecilidade, né, de um imbecil. Então eu achei melhor deixar com que a própria sociedade de Guarulhos me julgue, né? Se eu sou um bom administrador, se eu não sou um bom administrador. Agora, pessoas que não entendem absolutamente nada de administração, eu não vou deixar com que me julgue e não vou passar recibo, hipótese alguma. Com relação ao esporte, quais os seus primeiros atos, né, sobre o esporte de Guarulhos? Que já foi muito grande, né? Hoje em dia está bem... Era a capital nacional do esporte amador. Está bem sumido, né? Bem que não existe o esporte no nosso município. Basta visitar lá o João do Pulo, basta visitar o estádio da Ponte Grande, o Fiora Volino, o ginásio Pascoal Tomeu. Quer dizer, não tem atividade, né? O esporte está completamente abandonado e esquecido. Parece que não faz parte da nossa história, né? E nem da necessidade da população. E aí é que a gente vê por que a criminalidade, por que o jovem está muito mais na rua hoje. E minha mãe sempre disse, sabe, Pedro, cabeça vazia, oficina do demônio. E você tem hoje uma juventude totalmente largada pelos bairros, sem fazer nada. Então o que acontece? Acontecem as consequências que a gente sabe que normalmente causam ocorrências. Nós não, nós vamos fomentar o esporte amador, nós vamos trazer para Guarulhos, que Guarulhos já foi em termos de esporte, vamos envolver a cidade, a sociedade, as empresas, as indústrias, o aeroporto, nós vamos envolver todo mundo, porque esporte, ele significa saúde, segurança, mais do que isso, significa um futuro melhor para a nossa cidade, porque o esportista hoje, ele vai ser um homem comprometido e um homem de responsabilidade amanhã. Eu fiquei muito triste quando a gente vê a Olimpíadas que terminou agora em Londres, não tinha um atleta de Guarulhos. Não tinha atleta de Guarulhos. Gente do céu. E sem falar que a nossa cidade não tem um time de futebol que represente nem na primeira divisão, nem no estado, né, nem no Brasil. Nós não temos um time que represente Guarulhos de fato. E eu vou fazer isso, eu vou atrás do patrocinador, eu vou atrás daqueles quem pode nos ajudar para ter um time aqui que represente Guarulhos, um time de futebol que represente Guarulhos. Carlos Roberto, você não nasceu empresário, você nem nasceu rico também, né?
Você é ferramenteiro por formação, né? Isso. E você tinha uma proposta na eleição anterior de cursos técnicos. Mantém essa proposta? Mais do que isso ainda, né? Cada vez mais eu percebo que o meu pai tinha muita razão. E por que ele tinha razão? Ele dizia sempre que o homem que tem uma profissão, ele vai passar menos dificuldades ou não vai passar dificuldades na vida. Então, por isso, eu fui estudar no Liceu de Artes e Ofício e eu sou um ferramenteiro. Mesmo, Pedro, que minha indústria hoje possa ter problemas de sobrevivência, mesmo que eu não tenha outro recurso, se eu for trabalhar como ferramenteiro hoje, eu tenho a minha vida garantida, porque o salário que eu vou ganhar como ferramenteiro dá o sustento à minha família e o sustento a mim mesmo. Então eu vou promover mais do que simplesmente cursos profissionalizantes. Nós vamos promover de Guarulhos, inclusive, Guarulhos tem uma estatística muito ruim para nós guarulhenses. Nós somos o município que menos formamos profissionais no estado de São Paulo. Menos? Menos. Nós formamos menos. De todos os municípios, proporcionalmente, nós formamos menos. Por quê? É demérito de quem? Da gestão pública, da administração pública, da prefeitura, do prefeito, porque o prefeito não tem se preocupado com isso. Porque, veja bem, quantos Senai nós temos na nossa cidade? Um, né? Há quantos anos, gente? Há quantos anos? Há 35 anos. Então, não vamos nem discutir se nós somos mais Senai, precisamos mais Senai. Agora, alguém vai dizer assim, mas o prefeito não tem nada a ver com o Senai da indústria. Nós não temos mais Senai aqui porque a prefeitura não arruma terreno para fazer Senais. Foi prometido um segundo, entendeu? Né? Mas tem que fazer gestão, tem que conhecer a Ciesp, né? Não fazer política só. Tem que conhecer a Fiesp. Você tem que conhecer o mundo empresarial para trazer para cá mais Senais, né? E nós vamos trazer mais Senais para cá. Como vão trazer também FATECs, ETECs. Não isso que tem hoje, né? Hoje tem um embriãozinho de nada, né? Escola Federal, você lembra quantas vezes inaugurou a pedra fundamental da Escola Federal de Guarulhos? E hoje forma o quê? Forma 50, 100 profissionais, né, que fica muito aquém da demanda necessária em Guarulhos, né? Então eu vou ficar na história de Guarulhos como o prefeito que mais teve formação de profissionais aqui no nosso município. Tá, ok. Aproveitando, como é que você vê as entidades, essas lideranças do empresariado, essas ONGs em Guarulhos? Enfim, me parece que nós temos mais entidades do que ação, né? É curioso, isso, a gente chama isso de terceiro setor, né? Exato. Nós temos muito terceiro setor e não tem uma ligação. Muitas vezes é fundada uma ONG, é fundada uma sociedade ou uma associação para poder mamar um pouquinho no governo, né? Me parece que o governo que aí está, né, fez uma grande escola, que foi a Água e Vida. A Água e Vida ela foi fundada com uma determinada função e objetivo. Aí ela acabou recebendo muito dinheiro da prefeitura, cerca de 40 milhões de reais, e ela mudou seu foco para administrar agentes de saúde, né, que não tinha nada a ver com ela, e a gente viu o que deu. O que deu é que foi um antro de corrupção, foi um antro de desvio de dinheiro público, que inclusive continua na justiça, tá, gente? O que aconteceu aqui na promotoria estadual é que o assunto é de dinheiro federal. Então está na promotoria federal e as pessoas envolvidas estão sendo ouvidas na delegacia seccional, estão tendo que depor lá e os depoimentos não têm muita consistência não. Então eu penso que nós não podemos fomentar esse tipo de ação. Nós precisamos ter um terceiro setor sim, mas um terceiro setor atuante na cidade. Um terceiro setor que possa prestar serviço à nossa sociedade. E vamos trabalhar muito esse terceiro setor, porque, Pedro, sem o voluntário, a sociedade vai ficar mais prejudicada ainda do que é até hoje. Então eu penso que a gente tem que unir todas as forças para nós termos uma sociedade melhor na nossa cidade. Roberto, alguma questão? Não, vamos só perguntar a opinião dele sobre os outros candidatos, né? Pois é, vamos fazer um ping-pong agora, começando pelo prefeito Almeida, sua atual avaliação do prefeito. Incompetente, não sabe o que faz. Guarulhos hoje já não tem mais obra, está tudo parado. Aqueles que já fizeram alguma coisa estão parados porque não recebem o dinheiro. Então é um governo que se mostrou competente com a verba federal, mas com as verbas que arrecada aqui no município
não tem mais dinheiro esse caixa. Então nós estamos vendo que vamos passar até dificuldades nesse final de ano. Eu penso que nós temos que virar essa página da nossa história. E está prestes, 7 de outubro, nós temos condições de virar essa página. Jovino Cândido, do PV? Uma experiência que nós precisamos, inclusive, aproveitar essa experiência do Jovino. Jovino pegou o município em 98, o município falido, com folha de pagamento atrasada. Olha, o caos estava estabelecido lá, até por conta das ocorrências que houveram na prefeitura. O Jovino pegou essa prefeitura e, sabiamente, ele conduziu as finanças sem ser um administrador de fato, né? Sem ter experiências anteriores em administração. Ele foi indo, foi organizando, colocou em dia a folha de pagamento, expandiu o serviço da prefeitura, e foram 2 anos do Jovino que eu acho que foram bem produtivos, e ele conseguiu salvar grande parte daquilo que era a prefeitura. Inclusive, ele fez um trabalho junto aos funcionários públicos também que ajudaram a administrar Guarulhos. Eu acho essa uma linha de governo bastante positiva. Portanto, eu acho e admiro o Jovino pelo que ele fez a Guarulhos. Alan Neto, Democratas? O Alan é uma pessoa que ele tem um conhecimento muito grande, principalmente do setor legislativo. Inclusive, eu quero parabenizá-lo que no debate, o Alan que levantou a questão de não estar tendo sessões na Câmara. Não está tendo sessões na Câmara porque a base de sustentação do governo não quer dar número legal para que as denúncias do governo que está possam estar no arquivo, não no plenário para serem discutidas. Então, o Alan é uma pessoa que tem uma visão do legislativo muito bem formada, apesar de eu ter sido também duas vezes vereador na nossa cidade, tive 2 legislaturas, então eu penso que o Alan tem muito a contribuir a essa cidade ainda, até por conta da idade dele. Eu não tenho dúvida nenhuma que, como filho da cidade, ele vai ter um futuro em contribuição para a nossa comunidade. O Wagner Freitas, do PP? O Wagner traz também uma experiência que é interessante, no sentido de que ele também é uma pessoa de origem muito humilde, ele conta essa história, e precisamos sempre contar essa história mesmo, Wagner, porque as pessoas imaginam que a gente nasceu do jeito que a gente tem, do que a gente tem hoje, né? O que não pode faltar nas pessoas é o que a gente mostra, é coragem de avançar, é coragem de fazer. E nós temos que ter essa ousadia, e o Wagner demonstra isso a todo momento. O professor Ederaldo Batista, do PSOL? O professor Ederaldo Batista me surpreendeu no debate. Ele tem uma visão clara, ele tem uma visão assim, que poderia ser melhorada, mas é uma visão clara da sociedade e da relação do governo. Eu só não concordo com ele quando ele fala de privatizar tudo, tudo ser governo. Não, a sociedade toda ela tem as suas obrigações, os seus deveres, as suas obrigações e os seus direitos. Então eu penso que me surpreendeu de uma forma positiva. Tá certo. E Joel Paradella, do PSTU? O Joel Paradella, eu não conheço ele, eu não tenho contato, ele pouco aparece na mídia, ele não apareceu no debate também, até por conta da legislação. Sim. Né? Mas eu não conheço ele, de quem eu não conheço eu não posso falar. Carlos Roberto, uma pergunta final. O que você achou das 2 pesquisas divulgadas em Guarulhos? Olha, achei interessante. Eu que sou um homem que trabalha com pesquisas, né? É histórico isso, as pessoas me conhecem. Eu só vou falar um ponto da pesquisa para as pessoas depois fazerem as contas do resultado. Nós não podemos, hipótese alguma, ter 4% de indecisos na nossa cidade hoje. É muito baixo. É muito baixo, né? Me parece que o número de indecisos foi deslocado para um número maior na pesquisa. Né? Isso é muito fácil fazer. É uma pesquisa que leva a enganar as pessoas, leva não à realidade. Então eu acho que a população de Guarulhos ela é muito sensível a isso. Mesmo que você queira usar pesquisa para te levantar, eu acho que nem pesquisa te levanta, viu? Já estouramos o tempo. Obrigado, Carlos Roberto, pela participação. Muito obrigado a vocês. Um bom dia, Guarulhos. Obrigado pela oportunidade. Até amanhã, às 7 horas da manhã. Prestação de serviços, utilidade pública, informação, líder de audiência, atendendo a comunidade. Radar de notícias. Apresentação Pedro Notaro e Carlos Armani. Radar de notícias.
Tem muita gente que pensa diferente, que transforma lixo em design, por exemplo, ou quem usa o carro para passear e a bicicleta para trabalhar. Pessoas que pensam diferente merecem uma instituição financeira diferente. O Sicoob oferece todos os produtos e serviços de um banco. A diferença é que ele compartilha os resultados com você. Pense diferente também. Faça parte do Sicoob. Confira as ofertas do Barbosa Supermercados somente para esta segunda-feira, dia 20 de agosto. Detergente líquido IP, fragrâncias 500 ml, 99 centavos. Lã de aço Bombril, 60 gramas, 99 centavos. Barbosa, o supermercado da família. Adquira o cartão Barbosa Crédito Rápido e pague em até 40 dias. Produtos de qualidade com preços ótimos. Diversas lojas em Guarulhos. Barbosa, o supermercado da família. Com uma infraestrutura projetada para atender seus filhos, o Colégio Carbonel está localizado no Anel Viário, na Vila Augusta. Oferecendo desde a educação infantil ao ensino médio, conta com uma equipe de professores capacitados para promover o ensino com excelência e inovação. O Colégio Carbonel prepara seus alunos para a vida, valorizando o conhecimento, o respeito ao indivíduo e a responsabilidade social. O uso da tecnologia em apoio às atividades e o sistema de ensino Etapa conferem ao Colégio Carbonel tradição e qualidade na formação de seus filhos. Matrículas abertas. O Colégio Carbonel aguarda a sua visita. Você está procurando uma empresa que alia rapidez e qualidade? Então você acaba de encontrar Japan Designers. Atendimento personalizado, total assessoria a seu projeto. Há 17 anos fazendo o melhor em impressão digital. Orçamentos 2497-2128 ou 2358-8614. Visite nosso site www.japandesigners.com.br. Abasteça seu automóvel com toda a segurança e qualidade que o Autosserviços Vila Fátima oferece para você. Profissionais capacitados, combustível garantido e certificado pela Petrobras. Lavagem, lubrificação e super troca de óleo. Autosserviços Vila Fátima. Avenida Otávio Braga de Mesquita, 1005, na Vila Fátima. Telefone 2405-7880. Autosserviços Vila Fátima. A sua marca está registrada? SM Sua Marca Propriedade Intelectual, cuidando do seu patrimônio. Buscas, registro de marcas, patentes e códigos de barra. SM Sua Marca, orgulho de ser brasileira. Direitos autorais, Ministério da Saúde, tradução juramentada, contratos de tecnologia, serviços jurídicos empresariais, patrimoniais e trabalhistas. Informações 2475-2880, 2475-2880 ou no site www.somarca.com.br. Valorize a sua marca. Registre